Na Band FM, quem ama não esquece. Eu sempre acreditei que Deus tem um momento certo para nos dar lições sobre a vida. E olha, nem sempre é fácil. Nem todo mundo está preparado para esse momento. Eu fui ensinada de muitas formas e cheguei até a questionar se eu seria capaz de aguentar. Mas sim, eu aguentei. Eu consegui e hoje eu tô aqui de coração aberto para contar tudo o que eu tive que enfrentar para chegar até aqui. Eu nunca fui uma mulher de me apaixonar assim, fácil. Até porque eu tive paixões que foram verdadeiros fracassos. Então eu ficava naquela, conhecendo um aqui, outro ali, mas nada que me prendesse de verdade. Eu amava ser livre. Amava sair com as minhas amigas, ter meu dinheirinho, morar sozinha, ser independente mesmo. Mas em uma dessas aventuras, eu acabei conhecendo o Wilson. Ele começou a trabalhar como segurança de uma balada que eu frequentava. E eu não vou mentir que logo eu fiquei interessada. Tentei disfarçar algumas vezes que estive lá, mas tinha jeito não. Ele tinha mexido comigo. O Wilson era aquele tipo de rapaz simpático, bonito, sorridente. Ele sabia disso. Com tantas mulheres olhando para ele, eu nunca imaginei que seria notada. Mas ele reparou em mim. E quando puxou o assunto, eu fiquei morrendo de vergonha. Será que eu tinha dado muito na cara? Vergonha? Vergonha de falar comigo? Eu que deveria estar assim agora. É o meu horário de trabalho. Muita cara de pau a minha. Olha, antes de mais nada, meu nome é Wilson. O seu é? É Mariana. Mas pode me chamar de Mari. Mari. E, Wilson, você não tá sendo cara de pau coisa nenhuma, viu? Tá só sendo corajoso, é isso? Eu posso te falar uma coisa? Eu morria de vontade de conversar com você, mas nunca achei que você olharia pra mim. Como não olhar, Mari? Você parece ser tão legal, divertida e, claro, é a mulher mais bonita daqui. Que isso. Sem exagero. Olha, eu não tô falando da boca pra fora, não. Obrigada. Eu nunca tinha me encantado tão rápido como eu me encantei por você. Nunca. Nessa noite eu fui embora da balada completamente apaixonada. Foi até motivo de brincadeira no grupo de amigas. Logo eu, a mais desapegada de todas. Fiquei toda boba pelo segurança da casa. Parece até que era uma curtição, fogo de palha, mas não era não. Não era. Eu fiquei com vontade de conhecer o Wilson um pouco mais. Principalmente longe do trabalho dele. Depois daquele dia, claro que eu fiz questão de voltar pra balada e não foi diferente. Mais uma vez, ficamos jogando conversa fora, trocando olhares. Ai, dava um frio na barriga. Partiu dele a iniciativa de me convidar pra sair e eu aceitei na mesma hora. A gente trocou o número de telefone e passamos a conversar toda hora. O Wilson me fazia muito bem. Ele tinha um esforço pra vencer na vida e eu admirava isso nele. Da mesma forma que eu estava gostando dele, ele estava gostando de mim. E logo no nosso primeiro encontro, deixamos a vontade de falar mais alto. Deixamos pra valer mesmo. Foi uma entrega total. E depois daquele dia eu deixei o Wilson entrar na minha vida de uma vez por todas. As pessoas diziam que eu era doida, que era muito cedo para assumir uma relação porque a gente mal se conhecia. Mas quer saber? Pra mim não existe essa de dar tempo. Pra mim não existe esse negócio de tempo, sabe? Eu tinha certeza que o Wilson era a pessoa certa. A pessoa que eu queria amar depois de tanto tempo fugindo de romance. O tempo foi passando e a nossa relação ficava cada vez melhor. Ele tinha uma rotina bem agitada à noite e eu trabalhava de dia. Então era meio complicado conciliar os nossos horários. Mas nada que fosse impossível. Aí o Wilson me contou que estava meio apertado financeiramente, meio duro, e que estava prestes a ser despejado do quartinho que ele alugava numa pensão. Eu sei como é difícil o começo da vida. Eu sei, a gente já estava junto há 2 meses e tinha um espaço enorme lá em casa.
Eu morava sozinha e vendo ele naquela situação, meu coração ficou muito apertado. Para mim foi automático. Eu tive a ideia de chamar o Wilson para morar comigo. E até meu pai não gostou da ideia nem um pouco, mas deixou claro que da minha vida, quem cuidava era eu. Eu já tinha 30 anos, não era mais uma menina boba. Eu sabia dos riscos que eu estava correndo. Mas eu segui o meu coração. E aí eu chamei o Wilson para propor que ele viesse morar comigo até ele conseguir se estabilizar. Você jura? Jura que é isso que você quer? Olha, eu não me abri pra você ter pena de mim não, viu? Se for por isso, pode ficar em paz. Eu não quero parecer interesseiro. Ah, vai, claro que não. Eu tô fazendo isso porque eu quero te ajudar mesmo, eu quero o seu bem. Eu não tô acostumada a dividir minhas coisas, mas eu tenho certeza que vamos nos dar super bem. Eu tenho certeza da minha decisão, pode acreditar. Olha, Mari, eu tô sem palavras. Eu nem sei como te agradecer, é sério. O que você tá fazendo por mim não tem preço e eu jamais vou me esquecer. Eu te amo demais, viu? O Wilson até chorou quando eu abracei ele. Aquelas lágrimas eram de alívio. E eu tive uma sensação de paz tão grande em poder ajudá-lo. Não tinha preço, não tinha interesse. Só tinha amor ali. Aí ele foi lá para casa com as malas prontas e eu fiquei tão feliz com a minha decisão. Bom, para mim era isso que importava. No começo, até eu me adaptar com alguém em casa foi bem estranho, mas o Wilson facilitava demais. Ele era organizado, era atencioso e fazia muitos planos pra gente também. Ele tinha vontade de crescer como pessoa. Crescer junto comigo. E ele era muito ambicioso também. Ambicioso de uma forma boa, sabe? Até me animava esse jeito dele. Dava pra ver que ele era alguém que queria crescer na vida. Os meses se passavam e cada dia eu tinha mais certeza que o Wilson era o grande amor da minha vida. Mas, como todo casal, tínhamos as nossas diferenças, né? E muitas vezes a gente acabava brigando. Ele era um bom homem, mas também era muito ciumento, era inseguro e gostava de me controlar. Ele dizia que tinha muito medo de eu cansar dele, mesmo eu conversando com a maior paciência do mundo. Às vezes não. Era bem complicado de lidar e acabou que virou uma pequena crise. E bem nessa fase, com tudo que estava acontecendo, eu comecei a trabalhar bastante também. E nem me atentei que a minha menstruação tinha atrasado. Demorou para eu descobrir. E quando eu descobri, foi um baque. Quando eu vi aquele positivo, olha, eu fiquei realmente em choque. Eu não tinha planos de ser mãe. E nem o Wilson tinha planos de ser pai. Essa notícia foi uma bomba. Mas meu namorado até parecia bem animado no começo e isso me deu uma certa tranquilidade para encarar tudo isso. Porque eu mesma só sabia chorar. Só que quando a minha barriga começou a aparecer, quando as contas começaram a aumentar e eu passei a precisar de mais apoio, aí a história foi diferente. O Wilson ficou com medo. Começou a dar para trás. Dizia que ser pai era uma coisa complicada e que ele não levava jeito. Aí ele passou a ficar ausente. A passar mais tempo fora de casa. Não dava R$1 para pagar um exame ou comprar um enxoval. Era revoltante. O pior era ele dizer que não tinha dinheiro para ajudar, mas sempre aparecer com roupa de marca. Até perfume caro ele comprava. Para isso não faltava, né? O Wilson gostava de coisa boa, de luxo. E eu demorei demais para cair na real. Ele chegou a dizer que queria crescer na vida, mas que nosso filho seria um obstáculo para ele. Eu engolia seco. Eu estava de saco cheio desse descaso dele com o nosso filho. Minhas contas apertaram, claro, e eu não aguentava mais pagar tudo sozinha.
E depois de eu cobrar mais uma vez, o Wilson se cansou e preferiu dar um tempo no nosso relacionamento. Eu voltei, com uma mão na frente e outra atrás, para a casa dos meus pais, para conseguir me reerguer. Nem a casa onde eu morava antes de namorar o Wilson eu podia pagar agora. Ele não ligava, não. Tava nem aí. Não me mandava mensagem para saber de nós e ainda ficava postando fotos e mais fotos nas redes sociais na maior ostentação, enquanto eu ralava pra caramba pelo bem do nosso filho, o Luiz Guilherme. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava trabalhando, como de costume, e de repente senti a minha barriga endurecer. Parecia que algo não estava certo e aí eu corri para casa. Quando eu cheguei, a minha mãe ficou assustada a hora que olhou para mim. Eu estava muito mal e acabei apagando. Quando eu acordei, eu já estava numa ambulância a caminho de um parto de urgência. Eu nunca ia me perdoar se acontecesse alguma coisa com meu filho. Então eu me apeguei a Deus e eu orei. Eu orei muito durante todo o parto. Meu bebê foi tirado de mim, levado às pressas para a UTI, e eu estava tão fraca que nem forças para perguntar dele eu tive. Graças a Deus, depois de muita luta, eu e o meu anjinho conseguimos vencer e voltamos para a casa do vovô e da vovó. O Wilson ficou sabendo de tudo que tinha acontecido e pela primeira vez ele se sensibilizou com Luiz. Ele era pai, tinha o direito de acompanhar, mas eu não deixava ele se aproximar muito. Talvez por rancor ou, sei lá, excesso de proteção. Eu tinha medo, sabe, do Luiz se apegar e acabar sendo abandonado pelo pai. Um adulto até consegue enfrentar essa dor, mas uma criança, não, né? Uma criança não consegue. O Wilson implorava. Ele não desistia de tentar retomar a família. Mas eu não conseguia ver que ele tinha mudado e deixava muito claro isso para ele. Mariana, eu sei que eu quebrei a sua confiança, mas eu aprendi demais nesses meses longe de você, do nosso filho. Olha, eu só queria uma oportunidade, uma oportunidade de começar. Eu quero recomeçar tudo, sabe? Tudo outra vez, é só isso que eu quero. Por favor, não seja cruel assim comigo. Cruel? Você sumiu, Wilson. Sumiu durante todos esses meses. Você acha que foi fácil enfrentar tudo sozinha? Você foi ingrato. Eu não sei. Não, eu não sei se você vai mudar mesmo. Não sei mesmo. Tem coisa que é melhor nem arriscar, sabe? Por favor, Mari, me dá essa oportunidade pela última vez. Eu tô pedindo pra você. Olha, eu prometo. Eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom marido. Eu só queria uma chance pra te mostrar isso. Eu não vou te decepcionar. Meu ex estava ali de joelhos, depois de tudo que tinha feito, implorando para ter mais uma chance. Eu fiquei muito mexida, eu fiquei com medo. Mas resolvi acreditar que poderia mudar. E nós voltamos. Voltamos até para nossa casa. Eu achei que para o meu filho seria bom ter os pais juntos, até porque ele nasceu muito fraquinho e precisaria de toda a atenção. Então Luiz Guilherme foi crescendo, estava na fase de aprender a engatinhar, mas ao invés dele firmar os joelhinhos no chão, ele começou a se arrastar. Eu e o Wilson estávamos preocupados já. Eu ficava angustiada de ver o meu bebê se esforçando daquela forma e não conseguir. Foi então que eu decidi levar ele para fazer exames e tirar as dúvidas. Se tinha algo acontecendo de errado ou se era exagero da minha parte, eu queria saber. E foram muitas idas ao hospital. Mas eu estava confiante que tudo daria certo porque agora tinha o apoio do pai. Estávamos bem financeiramente. Inclusive, o Wilson estava num emprego novo e me tranquilizou dizendo que tudo ia ficar bem. Depois de muitos exames, eu descobri o diagnóstico do meu menino. E não é
Não é nada fácil para uma mãe ouvir isso. O Luiz, ele teve sequelas do parto que acabaram afetando as condições motoras dele. Ele era uma criança extremamente especial. Eu fui para casa com o coração em pedaços. E quando eu contei pro Wilson, a reação dele não poderia ser outra. Chorou. Ele chorou, ele fez escândalo. Falou que o filho dele não poderia ser assim. E perguntou qual o pecado que ele tinha cometido para merecer tudo isso. Ele era egoísta demais para entender que aquela situação não era sobre ele. Era sobre o nosso filho. E que naquele momento aquela criança só precisava receber uma coisa: amor. A oportunidade dele se mostrar um ser humano melhor era aquela. Mas ele falhou. Falhou e decidiu voltar atrás naquele pedido que ele tinha me implorado. O Wilson olhou no fundo dos meus olhos e disse que não suportaria viver com o Luiz daquela forma. Queria ser presente na nossa vida, mas que ele precisava dar atenção para os planos dele. E apoiar de longe seria a melhor forma. O Wilson arrumou as coisas e mais uma vez ele foi embora daquela casa sem nem olhar para trás. Eu tentei impedir. Eu gritei. Eu caí no chão. Eu fiz tudo isso pra gente não ser deixado de novo, mas ele não teve nenhum pingo de compaixão. Eu chorava de desespero porque o meu filho não merecia isso. Ele não precisava ser destratado daquela forma. Foi a atitude mais impiedosa que eu vi de um ser humano. Mas eu precisei erguer a minha cabeça porque precisava cuidar do meu anjinho. Então eu trabalhei dia e noite para pagar a fisioterapia. E conforme o Luiz foi crescendo, as contas eram maiores. Mas só de ver o meu filho sorrindo, só de ver ele se desenvolvendo, aquilo me dava mais energia para continuar lutando por ele. Só depois de anos, fui me abrir para o amor de novo. E aí eu encontrei uma pessoa iluminada. O William. Ele tinha uma história muito parecida com a minha. Foi deixado também. Parecia até destino, né? Deus colocou no meu caminho alguém que me aceitou para me amar e principalmente aceitar o Luiz da forma que ele era. Começamos a namorar e ele era extremamente apegado ao meu filho. Ao lado do William, eu vi uma relação de pai e filho nascer. E finalmente entendi o que é o amor. Hoje eu sou casada há 2 anos. Ele é muito presente em casa, como marido, como pai, como amigo. O Luiz tem ao lado dele um paizão que o leva para fisioterapia, para a escolinha, sai para passear e cuida com o maior carinho. O meu marido é o pai que o Luiz merecia. É o companheiro que eu pedi a Deus. E eu sou grata por ter ele na minha vida. O meu ex-marido sumiu do mundo. Não ajudou em nada e nem quis saber como o Luiz estava. Eu não fiz questão de ir atrás também. Era muita humilhação para todos nós. Por muitos anos eu desejei que ele aprendesse com a lei do retorno, mas hoje eu tô em paz porque eu sou uma mulher feliz. Aliás, eu sou a mulher mais feliz desse mundo. E quem perdeu foi ele. Perdeu a oportunidade de conhecer o menino mais doce, o menino mais amável que existe. O Luiz Guilherme é assim. Meu filho sofreu rejeição, mas eu fiz questão de suprir com todo o carinho que eu podia dar para ele. A minha família também foi importante nesse processo todo e agora o William chegou para completar a nossa vida de vez. Ele tem pessoas para aceitar, amar e cuidar.
Porque quando Deus dá uma missão, Ele quer ver o seu melhor. Ele quer conhecer os seus limites. Ele não me deu uma criança especial à toa, não. Meu filho não foi um fardo, muito pelo contrário. Meu filho foi um presente. E eu agradeço todos os dias por isso, porque não tem nada mais especial do que olhar no fundo dos olhos do Luiz e ter orgulho de ser mãe. Obrigada, meu filho. Obrigada por me ensinar tanto. Eu vou ser eternamente grata a você e jamais vou te deixar. Sabe por quê? Porque eu te amo.